bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da terceira temporada do Abradilan Cast. Eu sou Viviane Massi e hoje nós vamos conversar sobre o mercado, as mudanças e os avanços da distribuição regional. Mas antes de apresentar os convidados, se você está aqui no YouTube, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você está acompanhando os conteúdos no Spotify, siga o perfil da Abradilan. Todos os conteúdos estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify, inclusive a primeira e a segunda temporada. Tem muita coisa boa disponível para você lá. Agora vamos apresentar os nossos convidados. Está aqui com a gente Paulo Paiva, que é vice-presidente da Close-Up International na América Latina e uma autoridade em análise de dados e insights sobre o mercado farmacêutico. Paulo tem ouro nas mãos, cobiçadíssimo no setor. Paulo, seja muito bem-vindo ao Abradilan Cast. Obrigado Abradilan pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês uma vez mais, é um prazer de verdade, gostamos muito. O prazer, particularmente meu também, né? Sabe que eu adoro conversar com você, adoro entrevistar você. O nosso segundo convidado é o Aclair Machado, diretor-secretário da Abradilan e proprietário da Nelsul, uma distribuidora do estado de Santa Catarina. A Nelsul atua há 30 anos no mercado e atende mais de 10 mil farmácias em todo o sul do Brasil. Machado, seja muito bem-vindo. É isso mesmo, falei tudo certinho sobre a Nelsul? Tudo certinho, Viviane. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, debatendo com nossos colegas aqui da Abradilan, o Elísio, e também o Paulo, que realmente é uma autoridade, né, nos números das informações do mercado. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E nosso terceiro convidado, Elísio Andrade Filho, que é administrador de empresas, com 32 anos de atuação na região nordeste do país, na área de distribuição. É diretor executivo, sócio da Mix Pharma, que está presente nos estados de Alagoas, Bahia, Sergipe e Pernambuco. A Mix Pharma tem 20 anos de mercado e chega a mais de 15 mil pontos de venda. Elísio, seja muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar com vocês aqui, com o amigo Machado, com o Paulo, e espero que contribua com o nosso debate. As informações estão corretas sobre a empresa. Com certeza vai contribuir. Bom, eu queria começar essa conversa com vocês falando um pouco sobre a distribuição regional em si. Porque muitas farmácias têm dúvidas do que é a distribuição regional, porque a gente tem uma distribuição nacional e uma distribuição regional. Eu queria que a gente falasse um pouquinho como essa distribuição regional atua no mercado, quem ela costuma atender, qual é o perfil de farmácia que essa distribuição regional atende. Quem poderia começar? Bom, vamos começar então, Viviane. O distribuidor regional, sim, a gente é muito voltado para as farmácias independentes, né? Acho que é o primeiro ponto, foco, quando começou a distribuição, nós começamos há 30 anos, eram as farmácias independentes. Depois, ao longo do tempo, vieram os associativismos que foram criando corpo, que hoje são muito relevantes, então a gente também atende esse público. E com o passar dos anos, a distribuição foi melhorando o perfil, trazendo um mix novo, que permite que nós consigamos atender hoje também médias e grandes redes. Isso. Então, a distribuição regional hoje consegue atender toda a cadeia de varejo farmacêutico que tem nas regiões que nós atuamos. E a Abradilan tem esse papel com seus distribuidores. Você falou uma coisa importante que é mix, né? Então, vocês têm um mix que consegue dar conta dessa nova demanda que tem no mercado hoje, porque a gente até falou num painel sobre isso, né? O mix hoje da farmácia não é só mais o medicamento, né? Tem muitos, até serviço agora está dentro do mix. E a distribuição regional olha para isso, então, Elísio? Sem dúvida. A gente vem aumentando o portfólio de produtos, né? Não só de medicamentos, como também de não medicamentos. E como o Machado colocou, a distribuição regional ela tem evoluído. Eu acho que ela é um elo fundamental para o abastecimento do pequeno, médio e o médio varejo hoje, não é isso, Machado? Isso. Com o passar do tempo, nós fomos nos especializando e a questão principal também que eu gostaria de colocar é a concessão do crédito. Então, o distribuidor regional, ele proporciona o crédito para as farmácias e tem evoluído bastante durante esse período. Esse crédito a farmácia compra e vocês dão prazo para ela, geralmente de quanto tempo? Hoje um prazo médio de 50 dias, Machado? 50 dias no medicamento. Como a gente vem com produtos que não medicamentos, então esses prazos são menores, né? Você vai falar de fraldas, produtos descartáveis, desodorantes, shampoos,
que hoje isso na farmácia tem uma relevância muito grande, muito importante, mas o que o Elísio falou é muito importante. O distribuidor regional da Bradilan concede um crédito importante para o varejo. É bem relevante. Bem relevante. Independente, acredito, né? Para toda a cadeia. Toda a cadeia, sim. Tá. Então, é bem relevante o que o Elísio colocou. Eu peguei um dado também, até o próprio Juliano colocou. Hoje a Bradilan tem 151 distribuidores, atende 100% dos estados brasileiros, 95% das farmácias e fazem 40 mil entregas por dia. Então, você vê a importância dessa capilaridade, desses atendimentos que o distribuidor regional tem. Você atua no Nordeste. Isso. Imagino que a sua distribuidora chegue a lugares assim que a gente... Sem dúvida. Né, nunca ouviu falar. Como é que é isso? Se você olhar a Bahia, você pega a Bahia de Salvador para Porto Seguro, são 700 quilômetros. De Salvador, de Feira de Santana para Vitória da Conquista, são 500. Petrolina, 400. E tudo em lados opostos, né? Então, você vai para Pernambuco, você vai de Recife a Petrolina, passando pelo sertão pernambucano. Encontra farmácia de tudo quanto é tipo, jeito, tamanho. Exatamente. Que coisa, muito legal isso, né? Ô Paulo, você que é o homem dos números, dos dados, dos insights, traça para a gente um cenário da distribuição regional no Brasil, assim, se possível com algum número, mas às vezes, né, não dá para citar números muito específicos, mas em relação à atuação, não sei se dá para falar mais faturamento, atuação logística, pontos de venda atendidos, o que você tem para a gente traçar esse cenário da distribuição regional? Veja, em primeiro lugar, a Bradilan fez uma coisa que é espetacular, né? Ela trouxe uma oferta de produtos que muitos desses produtos não chegavam até a farmácia, e nesses anos todos que eu acompanho a execução da Bradilan, a gente vê que o portfólio de fabricantes da Bradilan aumentou bastante, e isso diretamente atinge a farmácia, porque esse produto que não chegava nessa farmácia, agora através da Bradilan chega. Como já foi dito, o número de farmácias atendidas pela Bradilan é enorme. A gente monitora hoje mais ou menos 92 mil farmácias, tem 87 mil farmácias, 86 mil farmácias hoje cobertas pela Bradilan em 100% dos estados, em 100% das cidades, 5.500. Então. Falta pouco, né? Porque eles têm aí já um atendimento que é feito também nas grandes redes. E fora isso, o mix, né? A gente está falando aqui de mix, o portfólio da indústria, o mix do distribuidor e o sortimento do varejo. Esses três grupos, eles são a mesma coisa, mas a Bradilan tem também conseguido levar a diversidade de itens a um número cada vez maior de farmácias. Então, isto é um dos grandes pontos de fazer mais negócios, a distribuição fazendo mais negócios e a própria farmácia se sustentando de uma forma mais competitiva, tendo mais produtos para vender, tendo mais diversidade e atendendo mais pessoas. Então, essa situação é real. A Bradilan hoje representa 17% de todas as unidades vendidas no Brasil, e um índice importante que a gente tem ela cresce em unidades e em valores acima do mercado. O mercado, por exemplo, em valores do ano passado cresceu 11% e a Bradilan cresceu 13%. Então, é um outro indicador importante de um grupo de distribuidores que tem um desafio, né? Porque atender mais de 85 mil farmácias com o número de produtos que a gente tem. Eu vou falar isso hoje mais tarde, mas são 193 mil SKUs disponíveis para uma farmácia hoje, né? Então, a distribuição tem o desafio de equilibrar tudo isso na hora de levar para a farmácia. E é algo que tem acontecido. E o que é bem importante também nesse atendimento para o varejo, porque a gente falou de crédito, que é importante, mas é a rapidez e a agilidade. Nós entregamos os pedidos, e a maioria dos distribuidores são assim, todos os pedidos captados no dia são faturados e despachados no mesmo dia, no dia seguinte a farmácia está recebendo. Isso. Então, assim, é uma agilidade muito grande que você consegue abastecer o varejo sem que eles tenham ruptura. E o que vocês precisaram fazer para chegar nessa eficiência? Que mudanças vocês tiveram que promover para chegar nessa eficiência? Viviane, isso é eficiência. Mas é o mercado, é a competição que faz... Quando nós começamos com a distribuição, nós temos 30 anos, né? A gente fazia visita no cliente a cada 15 dias. Depois passou a ser semanal, e hoje é diário, pedido diário. Existem algumas redes que fazem 2 pedidos por dia e você precisa entregar no dia seguinte. Na empresa a gente tem uma história que é mais ou menos... Nós captamos pedidos lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná, até 20 horas. E no outro dia, se o produto não chegar até o meio-dia, já tem reclamação que está atrasada a entrega.
Então, só para você entender como é que funciona essa dinâmica. É o nível de exigência também no varejo. E aí já funciona assim. O distribuidor que é assim, porque o consumidor também é assim, né? E o Brasil é pilar nessa história. Exatamente. Porque não existe esse mesmo modelo em nenhum país. E nenhum outro segmento. Essa frequência... Em nenhum outro segmento também você não tem isso. Não tem. Chama a especificidade da distribuição com o varejo. No varejo farmacêutico... Vocês falam dessa agilidade para entrega. Exato. No pedido num dia, entrega no mesmo dia. Exato. E tem mais um detalhe que eu acho que é importante a gente enfatizar, e a gente fraciona isso. Você entrega uma caixinha. Sim. Porque quando você vai para o supermercado, os grandes atacados, é caixa de embarque, caixas fechadas. A gente dispensa unitário lá, 3 caixinhas de dipirona, o pedido mínimo é bem pequeno, 3 caixinhas de losartana no dia seguinte. Então, assim, tem toda essa logística que tem que se fazer, e é um custo danado, e a gente tem que melhorar cada vez mais a eficiência para poder atender o mercado. Você quer comentar? Essa modalidade de logística, de entrega, já vem, como o Machado bem colocou, há mais de 30 anos, né? Desde que tinha mais distribuidores de referência lá nos anos 90, chegava a ter 5 entregas no dia, a Droga Farma lá atrás. Não sei se Paulo pegou esse período, né? E, assim, o regional, além de ter esse serviço, por conhecer a cultura de cada região, por estar próximo, né, do cliente, isso facilita toda essa... Conhecer a área geográfica facilita toda essa transação, né? Mas é bastante interessante e o mercado exige esse tipo de serviço, né? Eu quero perguntar uma coisa para você. Está fora do meu roteiro, mas é curiosidade de jornalista. Você está no Sul, né? Sul, e você está no Nordeste, né? O que vocês poderiam trazer aqui para esse podcast de diferenças regionais, assim? O que é muito característico do Sul, o que é muito característico do Nordeste? Depois o Paulo pode até complementar, porque o Paulo olha para o Brasil todo, de repente pode trazer alguma característica. Característica, eu digo assim, na atuação da distribuição e também no perfil do varejo, porque a farmácia que tem no Sul provavelmente é muito diferente da farmácia que tem no interior do Nordeste. Velho, eu tive uma experiência no Nordeste também, eu penso que eu posso contribuir com essa... Claro. A forma de atendimento não muda. Não Você vai muda. mudar produtos, mas essa agilidade, o pedido até 20 horas, a gente é o representante fazendo a visitação na farmácia, é o televendas atuando, é o pedido eletrônico, é o B2B, então tem tudo isso à disposição do cliente para comprar, todos esses canais. Então isso funciona no Brasil inteiro. Tá. E essa rapidez na distribuição e ser fracionado também é uma característica que você vê no Brasil inteiro. Vai mudar, assim, produtos que pode vender mais numa região. Entendi. No Nordeste o mix no Sul muda um pouco, e aí a distribuidora vai ter que fazer esse ajuste no portfólio dela. No portfólio. Acho que o Machado definiu bem. O serviço, eu acredito que os 151 distribuidores da Bradilan estão mais ou menos no mesmo patamar de tecnologia, de serviço, de avanço, e realmente de região para região, que eu entendo também que muda, é um mix de produto, mas a qualidade do serviço acho que é a mesma. Né? Você concorda, Paulo? Eu concordo, e assim, quando a gente olha Sul e Nordeste, essas duas regiões disputam o segundo lugar em termos de participação de mercado. Né? O Sudeste é a maior, e Nordeste e Sul disputam. E você vê que cada vez mais essa oferta de produtos é que tem feito diferença. Né? Então agora, com essa entrada forte de não medicamentos, por exemplo, isso criou um desafio dentro da distribuição, que foi incorporar tantos itens numa diversidade tão gigante para um número grande de farmácias. Mas aparentemente souberam o que fazer, porque está dando resultado, está funcionando. E é bem interessante quando a gente fala de não medicamentos, né, que é uma coisa mais recente e tal. A gente via das indústrias, que é do não medicamentos, não conheciam muito o distribuidor do farma. É o pessoal do alimentar, os atacados que faziam isso. E aí foi a dificuldade desse pessoal do atacado em fracionar, que eles não fracionam para entregar, e a demora entrega. O alimentar é 2 ou 3 entregas na semana. Né? É o comum de acontecer. E quando eles perceberam que precisavam atender melhor o varejo, começaram a procurar esse distribuidor regional do farma, especialista em farma. Então, assim, nós tivemos uma experiência, não sei se eu posso falar aqui o nome da indústria, mas teve uma indústria grande de cosméticos, que ela criou um modelo que chamava distribuidor exclusivo para o Canal Farma, era o MAPA, e nós fomos, na época, a gente estava na Bahia, o primeiro distribuidor
a fazer parte desse programa deles. Então, começa a mudar o perfil do atacado alimentar para distribuidores farm, então, especialistas em atender o varejo. Nesse formato deles, comprar fracionado e receber todos os dias. Eu enxergo isso também como para os distribuidores da Bradilan, que essa é uma oportunidade gigante que ainda tem muito espaço para a gente crescer e aproveitar essa oportunidade do mercado. Eu me lembro de uma entrevista nossa em que você disse, Paulo, que dentro das categorias de não medicamentos, alimentos e bebidas está puxando. Sim, isso, né? Até 70% desse grupo é alimentos e bebidas. Pois é, alimentos e bebidas. E aí isso já está na distribuidora de vocês, isso já está forte, vocês estão percebendo isso. E aí quero engatar uma outra pergunta, só para eu entender. Vocês ampliam o mix a partir de uma demanda do varejista ou vocês ampliam o mix com a indústria apresentando para vocês novos produtos ou as duas coisas ao mesmo tempo? As duas coisas. O mercado sinaliza, a indústria nos procura porque vê uma oportunidade de negócio e essa dinâmica vai funcionando dessa forma. E tem um ponto que eu acho que vale a pena citar, que é a simbiose, a questão positiva mesmo que houve da aliança de associativismo com a distribuição da Bradilan. Isso, assim, você não vê essa mesma aliança, essa mesma robustez de relacionamento e de geração de negócio em nenhum outro segmento. Mesmo dentro do farma, você não vê. O que isso trouxe de positivo? Isso trouxe realmente uma expansão para os dois lados, porque à medida que o associativismo expande pelas prerrogativas que ele tem, pela própria habilidade que ele tem de expandir o varejo, a Bradilan, que está conectada com esse associativismo já de uma forma tão integrada, leva valor e expande junto. Então, assim, eu creio que tem uma parte aí que é uma roda de fortuna contínua. Não tem uma parte que vai estar embaixo e uma parte que vai estar em cima. Pode estar melhor e bom, mas continua o tempo todo isso gerando valor para os dois lados. Então, é algo também que é muito positivo dentro da distribuição regional. O associativismo, ele agregou valor à farmácia, né? Tem profissionalizado muitos varejos pelo Brasil afora, e isso nos ajuda a manter a cadeia viva, né? Uma curiosidade, por qual canal a distribuição mais vende? É pedido eletrônico, WhatsApp, representante? Vocês têm essas métricas? Temos. Eu estava falando que a gente começa a atender, inclusive, grandes redes. Então, assim, no Sul, especificamente, a gente divide a empresa em 2 canais, né? Do canal independente, e aí a principal força de vendas é o representante atendendo, e uma parte menor com televendas. Quando eu falo da rede, aí é pedido eletrônico, né? Então, assim, são os pedidos diários, EDI. Então, a gente separa, porque mas senão hoje é meio... O que isso sinaliza para você? Que leitura você faz dessa preferência do independente pelo representante, da rede pelo pedido eletrônico? Te diz alguma coisa? Na empresa a gente teve que separar, porque chegou no início a gente não entendia muito bem, e a forma de atendimento é diferente. Na grande rede, o pedido é eletrônico, então você tem tacos ideais funcionando muito bem, e aí a forma de atendimento é diferente quando você vai na rede. Normalmente você já vai junto com a indústria para fazer as parcerias, e o independente é o pedido diário, que o cliente está ali no balcão atendendo, o pedido é tirado pelo representante através do tablet, né? Então, assim, são essas diferenças. Isso é bom, não é? Porque aí o representante está em contato com esse independente, que é o que tem mais carência de informação. Exato, exatamente. E aí pode ser uma oportunidade para estreitar relacionamento e oferecer mais serviço. Vocês concordam ou eu estou viajando aqui? Na verdade, hoje, a grande parte da distribuição tem multicanais, né? Tem o EDI, que trata das grandes redes, você tem o e-commerce, você tem o aplicativo, você tem o telemarketing, você tem o chatbot, então você tem várias ferramentas que vão direcionando para cada tipo de cliente, para cada tamanho de cliente, e também trazendo serviço, agregando serviço para a indústria, e de lançamentos, de novos produtos, de campanhas, de produtos foco. Então, todas essas ferramentas juntas fazem um todo, né? Então, é muito importante a gente receber pedido de todos os canais e atender todas as demandas que forem necessárias. E é vital para a farmácia, né? Porque a farmácia hoje não tem estoque. O estoque dela é baixo. E o que ela vende praticamente é o que está ali quase que na frente do balcão ou em algum lugar
disponível. E o distribuidor, com esse processo, que é um processo caro, que a gente sabe que é caro esse processo, mas é uma forma que tem de levar serviço à farmácia para que ela não perca o cliente, né? Porque se o produto não está, o cliente vai comprar em outro lugar. Então, garantir também essa disponibilidade é algo que, dentro do grande guarda-chuva de sortimento, é o distribuidor que executa essa parte. Né? Exato. Eu quero me aprofundar nesse ponto. Você falou de serviço, e a Bradilan vem sempre que ela tem oportunidade, ela vem discutindo isso, ela vem propondo um novo modelo para distribuição. Ela sai daquele modelo de que a distribuição só entrega o medicamento ou só entrega o produto para um modelo em que a distribuição agrega serviços. Mas eu queria que a gente explicasse para a nossa audiência, que grande parte dela é farmácia, como é esse modelo de serviços. Como é que a gente pode traduzir isso de uma maneira simples? Você fala do atacadista para a farmácia ou para a indústria? Não, do atacadista para a farmácia. Não, como eu falei, o multicanal já é uma ajuda gigantesca, né? Porque você tem uma rede, como o Machado colocou, ele tem um EDI, que já é um pedido, uma condição já afirmada. Então, ele não trabalha com campanhas específicas. Então, ele pede ponta a ponta. Quando você parte para uma média rede ou um cliente independente, ele tem a opção de comprar uma campanha. Hoje a gente está buscando, acho que isso deve acontecer com os outros distribuidores também, qualificar melhor o vendedor, para ele fazer execução de acordo com o perfil da farmácia. Uma coisa que nós temos usado bastante também, Paulo. O que é fazer execução? Eu executar, ler a farmácia com as ferramentas que o mercado me disponibiliza hoje, Close-Up, Equivia, e com isso eu direcionar o produto correto para aquele público-alvo, entendeu? Ajudar na montagem do mix. Isso. Isso é excelente. E com essa informação, dentro do meu mobile que o vendedor trabalha, eu direciono ele para executar o que realmente a empresa está direcionando. Tá, entendi. Você vê isso, Paulo? Vejo. E existe uma evolução, né? Assim, eu vou falar de uma coisa aqui que é uma futurologia quase que absurda, mas a gente obrigatoriamente vai chegar numa situação em que as empresas que fornecem ao varejo, elas vão cada vez mais se aproximar do varejo para atendê-lo. Então, não é que esse varejo é meu e só eu vou atender o que eu posso. Elas, daqui a pouco, vão realmente ter uma visão mais ampla, dizer assim, se eu não consigo atender, eu tenho que levar para alguém. Por quê? Eu fortalecendo esse cliente, eu também fico mais forte. Porque se esse cliente se enfraquece, o meu negócio se enfraquece. Se esse cliente se fortalece, o meu negócio fortalece. Então, eu creio que a gente vai começar a eliminar barreiras de competição, a competição básica, né? Não a competição de negócio real, mas a competição básica de fortalecer o cliente, mesmo que eu tenha que trabalhar em conjunto com concorrência. Eu acho que isso é algo que deve acontecer a curto prazo. Reforçando o que o Elísio falou, realmente, a gente levar informação para o varejo que ele não sabe quais são os principais produtos, qual é a tendência, essa é uma missão nossa de levar informação através dos representantes. E um outro ponto que se faz muito no setor da Bradilan é junto com as indústrias que já fazem essa leitura do mercado e a gente leva essas informações. Quando você fala uma promoção, às vezes é uma ação direcionada para aquele modelo de produtos que tem. Pela manhã a gente conversava ali de saúde, então assim, produtos agora as creatinas, que é qualidade de vida, se você não mostrar para o varejista que esse é um mercado que está crescendo muito, que ele precisa ter esse produto no ponto de venda dele, e vão mudando as categorias, né? Tem uma grande rede aí que tirou uma prateleira de sabão em barra para pôr os produtos de suplementos agora para a saúde. Né? Porque você tem que achar espaço, né? Então, até porque nutrição desportiva é uma das categorias que mais cresce no mercado. Então, esse é um caso. E aí, esse tipo de informação é que a gente acaba levando para o varejo menor que não tem essa informação, que ela pode demorar para chegar, e aí a gente contribui dessa forma. É porque tem o dado, tem a informação, que às vezes, na maioria das vezes, não chega para esse, por exemplo, independente, e quando chega, ele não sabe interpretar e não sabe como aplicar aquele dado de maneira estratégica no negócio dele. Perfeito. O associativismo faz muito bem isso já, entendeu? Ele deu o pontapé inicial, formatando o modelo de negócio, já entregando para a farmácia modelos já prontos. Eu acho que cabe agora a distribuição regional também, evoluir nesse ponto, usando as ferramentas como o Close-Up, como a Equivia, e com isso agregar valor, né? Saber o produto que tem que ser vendido naquela região,
agregar valor no ticket médio e assim construindo um negócio maior. Entendeu? Ô Paulo, a Close-Up tem dados que são exclusivos para distribuição? Temos. A gente tem dados para distribuição, nós temos dado para a indústria e dado para o varejo. Mas como você disse, sem o distribuidor, o nosso dado praticamente não chega no varejo. A gente não tem capilaridade suficiente para fazer isso chegar. Então, o que a gente trabalha cada vez mais é para municiar o distribuidor do maior volume de dados possível para que ele... Porque quem fala a língua do varejo é ele, a gente não fala a língua do varejo. Mas o distribuidor fala, o representante do distribuidor fala. Então, cada vez mais, essa união aí de fornecedores de várias facetas de serviço, de dados, de produtos, vai fazer com que esse varejo se fortaleça. E o varejo fortalecendo, o nosso mercado vai crescer mais do que ele já cresce hoje. E a gente vai até diminuir essa rotatividade de farmácias que a gente falava outro dia, que a gente tem uma rotatividade aí, 5, 6 mil farmácias que deixam o mercado todo ano. Isso vai diminuir e a gente vai perenizar mais esse negócio. Tá. Ô, Vivi, eu posso pegar um gancho do Paulo, que é bem importante. Hoje você tem informações, né, Paulo? E eu lembro do momento em que a gente, como a Bradilan, e nessa época a gente estava juntos lá, com as primeiras informações de mercado que os servidores da Bradilan passaram a fornecer, e aí se enxergou um mercado que não se via, né? Porque você trabalhava só com as multinacionais, achava que o mercado brasileiro era daquele tamanho, e quando começa a enxergar a vida real, que era que os distribuidores da Bradilan naquele momento já entregavam, foi um susto, né, para o mercado. Opa, o mercado é muito maior do que isso. E esse momento foi importante. Porque esses 17% de unidades que vocês representam não apareciam. Não apareciam. Entendeu? Então, o mercado era como se ele fosse 83% do que é hoje. Né? Isso era um buraco. Né? E eu lembro da primeira apresentação que fazem todos os anos no mercado, falou assim, a gente vai fazer a apresentação tradicional e é com os novos entrantes porque mudou o tamanho do mercado. Mudou. Mas isso foi importante, assim, aquele foi um momento muito importante porque a gente aí, enxergando o mercado todo, fez com que o varejo independente, as pequenas farmácias e o associativismo nem era tão forte naquele momento. Eu entendo que com essas informações foi muito positivo para o segmento. Esse primeiro passo veio da Bradilan, no sentido de, em primeiro lugar, confiar nos prestadores de serviço de que entregar a informação dela para eles não traria nenhuma perda de confidencialidade ou de oportunidade de negócio. Isso foi realmente uma visão de longo prazo que vocês tiveram naquele momento e que, até então, ninguém tinha conseguido quebrar esse paradigma. Isso é verdade. Quebrado o paradigma, aparece esse mercado. Aparecendo esse mercado, todo mundo quis olhar para ele e dizer, ok, mas como é que eu participo disso que eu nunca vi? Né? E isso trouxe só benefício. Creio que se analisar esses últimos 25 anos, você não acha nenhum ponto negativo dessas mudanças. É importante que naquele momento eu fazia parte estava na presidência da Bradilan e as indústrias questionando que a gente estava fazendo uma maluquice mostrar aqueles dados. Basicamente era das indústrias nacionais, falou, cara, as multinacionais vai ser e na verdade não só trouxe benefício para todos. Sim. Para todos. Então foi um momento bem bacana quando você falou que esses dados ajudam o varejo e realmente ajudam muito, e a gente também para definir mix. Então foi uma virada de chave bem importante. É acender a luz, né, gente? Foi exatamente. Porque você trabalha com uma venda, de repente você tira aquilo e você passa a enxergar um monte de coisa que você não enxergava antes. Assim, para a cadeia toda, né? Sim. Acho que essas informações... ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Existe uma questão teórica sobre cadeia de suprimento que é a seguinte. No momento em que cada elo dessa cadeia olha para o elo que está na frente e permite que esse elo cresça independentemente, quem vai crescer de verdade é o anterior. Sem dúvida. Porque não tem outro para fazer esse serviço, esse abastecimento. É justamente quem está um passo antes. Então, favorecer, incentivar, buscar levar conhecimento, mais vendas, mais produtos, mais condições comerciais possíveis para o varejo é o grande ponto de crescimento do distribuidor. Por quê? O distribuidor só cresce se o varejo crescer. Senão ele vai ter que buscar outros varejos que ele não atende e isso custa bem mais caro. Bem mais caro, perfeito. Essa questão da quebra do paradigma da informação realmente foi fundamental. Você tem farmácias hoje no pequeno interior que trabalham com 2.000 itens, tem outros que trabalham com 5.000. Então, você consegue hoje... Tem uma drogazil chega a 17 mil. Sim, em média, 14 mil, mas tem loja com 17. 17 mil SKUs. E a gente tem estudos, perdão de derrubar, mas a gente tem estudos que mostram que uma farmácia que move
de 2.000 SKUs para 4.000 SKUs, ela cresce aí em venda 147%. Nossa, Isso pode acontecer em 1 ano, em 2, em 3, em 5, não interessa. Mas se o caminho seguido for esse vai ser o crescimento, além do crescimento de mercado. Então é importante. Nós fizemos um piloto em Alagoas com 3 clientes de pequeno porte, estudando o mix de produtos e trazendo para ele as oportunidades. O faturamento dobrou do cara. Ele saiu nem aumentou tanto o mix de produto. Ele apenas remanejou. A gente começou a mostrar para ele o que tinha giro naquela região, o que ele faltava colocar. E a gente tem feito esse trabalho com uma certa constância, orientando o varejo, aproveitando das ferramentas fornecidas pelo Zap e a Kiwi. Isso é serviço, isso é exemplo de serviço que eu E ninguém pode fazer isso melhor do que eles. E ninguém. Isso fideliza. Fideliza, Elísio? Fideliza. Interessante isso. Porque você foge um pouco da briga de preço, né? É porque você agrega valor, né? O preço já não é só o ponto de decisão. Porque assim, todo paciente ou consumidor, o que ele quer é encontrar o que ele foi buscar na hora que ele chegou. O que não fideliza é não ter o produto. Se não ter o produto, realmente a pessoa vai ter que ir embora. Agora, se ela acha, e ela acha com frequência o que ela está buscando, isso fideliza. Tem um caso, vou abrir parênteses para contar esse caso aqui, que é de uma empresária que tem feito um trabalho bem legal até nas redes sociais agora, ela está mostrando o trabalho dela, mas ela abriu uma farmácia no distrito de Lapa, Ceará. Você conhece, Elísio? Não conheço bem a praça do Ceará. Tá. A farmácia dela é a primeira farmácia com registro no CRF no local, então oficialmente só tem a farmácia dela lá. E ela até já me contou a história dela, eu já fiz a entrevista, e ela faz tudo sozinha. E a distribuição não chega lá. A distribuição entrega em Graça, que é uma cidade que está próxima, onde ela mora, e ela leva os medicamentos para esse município, porque a distribuição não consegue chegar, não sei por que razão, não sei o que acontece. Então, quando ela me contou isso, eu fiquei pensando, né, caramba, né, como o distribuidor, nesse ponto, pode afetar, né? Ajudar a farmácia, né, ajudar esse... Imagino que deva existir outros empresários, né, como ela, assim, né? Lugares, se bem que vocês disseram que a distribuição regional entra em muitos municípios pequenos, né? Mas a gente tem lugares desse Brasil, gente, que é essa aqui. Não... E é uma dinâmica grande a logística da distribuição, né? A gente comentou inicialmente, você tem que ter toda uma regra de horário de corte de pedido por região. Aí sai um caminhão, tem um hub, quando chega em outra região já tem mais 4 ou 5 esperando. A entrega da distribuição, não sei se no Sul, acho que é igual também, é compartilhada com... Igual, isso. Todos os distribuidores pegam o mesmo vagão. Então, todo mundo tem que ter um horário de corte de pedido já sincronizado, porque tem uma redistribuição numa segunda etapa, e assim vira essa dinâmica. Às vezes, você tem 3 ou 4 desembaraços até chegar no... Que coisa. É bem sincronizado. Interessante. Tem um desafio que a distribuição enfrenta que a gente tem que reconhecer que é espetacular, apesar de ser complexo. São 193 mil itens possíveis serem vendidos numa farmácia e 91 mil farmácias. Só que produto de uso contínuo para diabetes, hipertensão e colesterol vende 1 unidade por mês por farmácia. Então, como é que eu sei qual é a unidade que tem que estar na farmácia A no meio de tudo isso? Eles fazem isso, né? E estão melhorando esse processo cada vez mais, com tecnologia, com tudo que está vindo aí de mais inteligência, de mais uso intensivo de tecnologia, isso está melhorando e a gente está acertando cada vez mais. Mas é o grande desafio que a distribuição enfrenta e executa todo dia. Isso aí. E tecnologia? Então, vamos aproveitar o gancho do Paulo. A tecnologia tem ajudado muito na distribuição, a distribuição regional executar com eficiência? Imagino Bastante. Que sim, né? Bastante. Desde a logística, né? Logística e os multicanais que a gente fala muito hoje, né? Internamente, a inteligência artificial já chegou na distribuição, né? Você tem um chatbot que ajuda no serviço para clientes, para fornecedores e para ação com a indústria. Aí você tem os multicanais que nós comentamos, que é o e-commerce, que é o pedido eletrônico, o EDI,
o telemarketing e internamente na logística também, radiofrequência, WMS. Então, tem muita tecnologia já embarcada. A gente teve a oportunidade de... Eu fui nesses últimos 2 anos para a Espanha e para a China. Né? Então, a gente está assim, um pouco distante ainda da realidade deles, mas a gente consegue, dentro da toda a nossa capacidade, aí, atender de forma bacana as farmácias. E trazendo, porque então, assim, de serviço, o que a gente consegue e melhorou ao longo do tempo dentro da distribuição, falando de logística e essa separação, né? Então, assim, investimos em flow rack, esteiras semiautomáticas, CDs com espaço grande, você usando empilhadeiras, WMS, que é importante, senão você não consegue nem buscar. Então, WMS assim, seria o quê? É o sistema de gestão de estoque, onde está o produto, onde eu busco, para o que vence primeiro, o que tem que sair. Então, assim, são sistemas que você tem que implementar, se não funciona, a gente trabalha com 4, 5, 8 mil SKUs, como que vai encontrar esse produto se armazenar? Então, são os processos que é do dia a dia da logística, que a gente precisa fazer isso na operação, conferência por radiofrequência, e aí você tem... E isso a evolução é constante, você não consegue parar, porque você precisa ter cada vez mais agilidade, com um custo menor para poder essa operação ficar rodando. Então, isso tem muito, Viviane, de trabalho na distribuição. Como que vocês se aprimoram? Assim, onde é que vocês vão buscar conhecimento? Vocês foram para a China recentemente? A Bradilan tem as VTIs, né? Tem, são as viagens técnicas internacionais. Vocês trouxeram muita coisa de lá? Conseguiram aprender, assim, né? Tiveram insights para aplicar na distribuição aqui brasileira? A primeira viagem técnica que nós fizemos, né, foi para Espanha e Portugal, e foi muito impactante, né? Porque as primeiras conferências, as separações eram muito manuais, com carrinho e tal. E eu lembro que um distribuidor do Rio de Janeiro, voltando de lá, 6 meses depois, ele estava com uma esteira e o flow rack funcionando. Nós temos um grande distribuidor, isso na primeira vez que a gente esteve na Espanha. Na segunda que nós fomos, a gente visitou o CD mais moderno que tinha na época da Europa. E um distribuidor que é muito grande lá no sul, que é o Genésio Mendes, ele viu lá e instalou um mini load, que é um robozinho, né, um sistema gigante. Então, assim, você vai, busca, a gente está hoje olhando, só que hoje está mais distante, né? Tem muita tecnologia avançada, com um custo ainda muito alto para a nossa realidade, mas assim, já tem visão de futuro. Ó. Daqui a pouquinho nós precisamos estar preparados para trazer essas soluções para dentro da distribuição. E a farmácia tem que ser parte desse elo. Né? E a farmácia, a gente foi, nessas viagens, a gente faz todos os anos, as internacionais, a gente foi na Itália e visitou varejo. E naquela época, eu não vou lembrar se isso já tem 10 anos talvez, na farmácia, na Itália, nas farmácias que nós estamos, os robozinhos que buscam medicamento e trazem no balcão. Agora, recentemente, uma farmácia lá em Gramado montou e tem um robozinho funcionando. No Rio de Janeiro também, a drogaria Coutinho. Exatamente. Então, assim... Uma drogaria que já está na 3ª geração. Eu entrevistei o neto do fundador e, inclusive, foi muito engraçado que ele conta nessa entrevista, né, como foi o processo de convencimento do avô dele, né, que é o fundador. Ele, não, a princípio ele resistiu muito, mas a gente conseguiu mostrar para ele. Aí depois eu falei com esse senhor, com esse fundador, ele falou, agora eu deixo tudo na mão deles, tem que ter tecnologia mesmo. Porque ele viu, e eles estão com o robô lá e ele está bem satisfeito com o resultado. Então, assim, é o futuro já chegando, né? Chegando. Aí, então, eu vou pegar o gancho para a gente falar de novo da farmácia. A farmácia, ela muda muito, né, Paulo? Ela muda muito rapidamente por conta do consumidor, do comportamento consumidor, que muda muito rápido. A gente já falou aqui no evento, em outros podcasts, que a farmácia o Ivan mesmo comentou, a farmácia atende as 5, 6 gerações ao mesmo tempo. Então, a diversidade é muito grande. E essa diversidade de geração faz com que a farmácia tenha que se adaptar a todo momento. A gente não fala mais de mudança daqui a 5 anos. A gente fala de mudança para esse ano. Como vai estar a farmácia no final de 2025? A gente prevê alguns movimentos, algumas mudanças. Como essa mudança é muito rápida, eu quero entender como a distribuição acompanha essa mudança da farmácia, né? O quão desafiador é acompanhar tudo isso. O desafio é gigante. E assim, não só de técnica, mas hoje é muito de produtos, de mix e falando de saúde e dos cuidados.
Antes de eu vir para cá, eu estava reunido com um cliente nosso do Sul, falando de produtos de suplemento, de cuidados, com uma indústria que eles querem colocar essa linha. Já tem isso, eles têm um trabalho bem feito, e já tem farmácias modelo, que eles chamam, isso lá em Florianópolis, é o caso dessa farmácia, de uma rede de 80 lojas, cuidado com produtos da linha vegana. Então, assim, e eles falam que eles já têm 20% dessa categoria com produtos veganos. Então, a gente estava com uma indústria que tem uma linha de produtos veganos, e aí, assim, então é demanda que vem, ou vem da indústria oferecendo, ou do cliente que já viu a necessidade, e aí precisa de quem faça a distribuição. Então, a gente estava ali, antes de eu vir para cá, e são essas coisas, são muito rápidas. Vocês fazem distribuição de marca própria? Às vezes. Eu faço. Às vezes ainda para distribuição, é um mercado potencial? Distribuição de marca própria? Porque no varejo está crescendo, né? No meu caso é pontual. Mas assim, a gente faz hoje lá para Farmarcas, né? Então lá no Sul, toda a marca própria da Farmarcas, a gente está fazendo a distribuição. Né? E cresce muito essa categoria. Você deve acompanhar o crescimento de marca própria, né, Paulo? Mas é que ela leva uma distribuição um pouquinho diferente, né? Porque é mais o fabricante que tem aquela marca, ou aqueles que fabricam maquilas, né, para chegar no varejo. Né? Quando o senhor fala de Farmarcas, é a Supra Baby e a Supra Corp, que ele tem vários fornecedores, e aí a distribuição, em cada região, ele tem um distribuidor que faz marca própria. E cresce muito isso no mercado hoje, marca própria. Mas né? eu vou apontar aqui, sair um pouco do nosso roteiro aqui, mas para falar sobre uma coisa dessa geração, esse tema geracional. A gente precisa também olhar e assim, farmácia, não fique assustada, porque essas coisas vão acontecer de uma forma quase que natural. A gente tem hoje um volume de pessoas acima de 65 anos que consomem, no mínimo, 4 medicamentos por dia, e chegam alguns, uma parcela até importante desse grupo, que chegam a consumir 15 medicamentos por dia. Essa é a geração X, a geração Y, a geração milênio. Essa geração vai durar muito tempo ainda no mercado. A geração Z, a geração beta, que são esses que são extremamente digitais, eles estão aparecendo no mercado agora, vão consumir, já consomem muito através só de segmentos digitais, mas a farmácia vai ter tempo de encontrar o equilíbrio para achar esse consumidor e alcançá-lo. Logicamente, a distribuição também tem que fazer parte disso, porque vai haver um pulo direto, porque a pessoa vai poder comprar de alguém que ela nem sabe necessariamente que aquilo é uma farmácia. Para ela, aquilo é um lugar que ela é atendida de forma digital. Mas quem está por trás disso, se fizer um trabalho legal de serviço, vai ser uma farmácia. E vai ser um distribuidor abastecendo essa farmácia. Não vai ser uma outra coisa que surgiu no meio do caminho. Perfeito. Então, a questão principal aí é, se eu estiver adaptado, o meu negócio estiver bem adaptado, e ele for um negócio bem administrado, o futuro é dele. Não é que vai aparecer alguém e tomar o meu futuro. Ele só toma o meu futuro se eu não tiver construído esse futuro a partir de agora. Então, essa mensagem é muito importante para a farmácia. Ela precisa se preparar para que ela consiga atender o paciente hoje. E para ela atender o paciente hoje, ela precisa ter o produto disponível. Perfeito. Muito bom, gente. E aí eu quero fazer uma pergunta agora, até a gente fez essa pergunta no painel e eu quero trazê-la para cá. Vocês acham que é possível o distribuidor, aí como serviço, né, apoiar a farmácia na entrega do produto na casa do cliente? Por exemplo, eu sou uma consumidora, compro pelo aplicativo da farmácia, eu compro no e-commerce da farmácia, mas quem faz a logística é o distribuidor. Em algum momento vocês já discutiram isso? Não, mas tem uma coisa que é bem importante, a gente fala de logística e separação. Hoje, na distribuição, de modo geral, do alimentar, eles chamam de frota própria para entrega, por isso que é 3 vezes na semana. No caso da distribuição, isso não é comum. São sempre empresas terceirizadas, especializadas em fazer isso. Então, essa última milha, né, saindo no consumidor, hoje não teria como. Não sei se no futuro isso pode acontecer. Né? Não está no nosso radar. Nosso radar. Tá. Até porque, pela regulação, a gente não pode fazer isso. Mas então existe uma norma para isso?
Sim, o distribuidor não pode fazer venda para o consumidor final. Mas isso entraria como venda? Não, é porque você está falando para a farmácia fazer, a gente está fazendo a venda. A farmácia faz a venda e vocês fazem porque vocês já... Seria uma prestação de serviço. Vocês levam o produto para a farmácia, depois vocês vão lá, pegam o produto e entregam na casa do consumidor. Eu não estou falando, estou só jogando aqui que surge de tudo, né? As coisas mudam muito, então eu tô só jogando uma possibilidade, só isso. Como consumidor, acho que ela já está jogando. Mas hoje não faz parte do radar da distribuição e... Não, vocês não veem como bem distante, talvez, oportunidade. Isso hoje é bem focado na farmácia. Na farmácia que tem esse serviço, ela contrata esse serviço de alguém. Sim. Mas... Né? Ou geralmente ela mesma faz a entrega, né? Às vezes ela faz a entrega. Ou então ela terceiriza um motoboy, o entregador, exatamente. Mas eu diria que é um ambiente de bastante risco. Né? E ele tem um custo alto. Então tem um risco e tem um custo que precisa ser avaliado, porque se entregar uma caixinha só, precisa ser bem cuidado, porque pode ser que às vezes o custo de fazer isso é mais do que a própria caixinha, né? Exato. Dependendo do produto, preço, exatamente. A gente está falando de possibilidades para o futuro. E aí quero aproveitar então e perguntar para vocês assim, o que a gente pode esperar daqui para frente desse novo modelo de distribuição? Como vocês estão, até o Paulo que acompanha o mercado, como vocês estão imaginando a distribuição daqui para frente? O que pode vir por aí de novidade, mudanças que estão aí batendo a porta de vocês? Primeiro, quando a gente fala em mudança, em avanço, tem que estar linkado com tecnologia, né? Então a gente já vem há algum tempo se preparando para a empresa estar digitalizada, né, para poder suprir essas novas demandas que estão acontecendo. Em relação ao mercado, que ainda, no meu caso, não sei se você tem conhecimento maior, a reforma tributária pode ser uma coisa que mude um pouco a tendência do nosso mercado. Então, assim, uma expectativa, né, a gente está debatendo na Bradilan já, em processo inicial, mas ainda está muito superficial, né? É um tema muito complexo. Muito complexo. Né? Para a gente. Ontem teve até uma palestra sobre reforma tributária e deixou a gente bastante confuso, né? A reforma de economia e de reforma tributária. Mas, assim, eu acredito que a reforma tributária vai transformar muita coisa no mercado. Eu sou empreendedor, tem que ser otimista por natureza, né? Você tem que achar sempre alternativas de atividades. Senão então, isso vai desistir. E eu entendo que para o distribuidor regional, eu acredito que a reforma tributária vai trazer benefícios. Porque hoje os regionais, que é o nosso caso, a gente não consegue acessar um estado que dê um benefício fiscal para você depois usar isso na cadeia, né? Para seus custos. Parece que vai acabar a substituição tributária, Substituição tributária, sim, mas os benefícios que existem também. Fica mais fácil então, fazer. Assim, o distribuidor regional vai ter uma competitividade, acho que melhor que esses maiores que faziam isso. Isso é um ponto bem positivo. E alguns problemas de alguma, não sei se informalidade ou algumas regras que não funcionam muito bem, que você tem uns concorrentes assim, no mercado, também isso vai acabar. Então, hoje, os distribuidores que estão na Bradilan, que são organizados, que cumprem todas as regras, eu penso que vão ter um benefício, sim, quando for implementada a reforma tributária. Mas é um grande desafio, a gente vai ter que investir muito em tecnologia, então tem o ônus também disso, mas eu ainda acredito que a gente vai ter mais benefícios no futuro com a reforma tributária. Paulo, o que a gente pode esperar desse mercado futuro, o futuro próximo? Não dá para falar de futuro muito tempo, né? Para distribuição regional. O mercado continua crescendo, né? Isso é real. A gente tem um mercado que cresce em unidades. Isso é uma coisa assim, a gente às vezes fala que crescer assim, cresceu 5% em unidades, mas crescer em unidade significa que você está adicionando compra para a mesma pessoa ou mais pessoas comprando. Então isso é um indicador bastante relevante. Para a distribuição, isso representa a necessidade de mais CD, de mais espaço, de mais lugar para colocar produto, de mais empilhadeira, de mais WMS, tudo isso é verdade também. Mas, como a gente cresce, a nossa projeção os próximos 5 anos são de crescimento em torno de 5% em unidades. É um crescimento entre 8% e 11% em valores.
A gente tem um aumento de preço agora de 3,8%, mas que vai resultar num aumento médio maior, dependendo das categorias de produto. Então, tem coisas positivas. O que é negativo? É se você não está preparado para realmente olhar para quem dá a carta no mercado, que é o paciente consumidor. Essa pessoa está cada vez mais empoderada, está cada vez mais capaz de tomar suas próprias decisões, está buscando cada vez mais se informar. Então, se eu não estiver preocupado em incorporar essa pessoa na minha equação de negócio, eu acabo perdendo. E eu perdendo essa pessoa, eu estou perdendo o cliente. E aí não tem distribuidor, não tem varejo, não tem loja bonita que sustente. Esse é o grande desafio da farmácia e é o grande desafio do distribuidor em realmente fazer com que a farmácia funcione bem. E essa missão, eu falo isso porque eu acredito nisso de verdade, essa missão de fazer a farmácia funcionar bem é do distribuidor, porque é o distribuidor que conhece a farmácia. É ele que olha 5.000, 8.000, 3.000 farmácias ao mesmo tempo e ele sabe como é que essa farmácia se comporta. Então, a gente vai ter que, como mercado, vai ter que achar soluções para que cada vez mais tenha conhecimento indo através do distribuidor para a mão da farmácia, para que essa decisão seja tomada. Eu ia encerrar, mas você trouxe 2 pontos que eu não vou deixar passar. Você falou em investimento. Como vocês planejam os investimentos nas distribuidoras? Como a distribuição planeja? Precisa investir muito? Como que é isso? Tem que investir sempre, todo ano? Pergunta difícil. Não, tem. Não. O Paulo estava falando, fazendo uma retrospectiva quando a gente, o tamanho que eram os CDs. Eu lembro de um Nordman, que foi lá do Grupo NC, ele falava, eu estou falando de 10 anos, ele falou, cara, as indústrias estão dobrando de tamanho, as farmácias aumentando, ele falava para a gente, e você, distribuidor, vamos fazer, que tamanho que vai ser seu CD? E a gente dobrou de tamanho, triplicou de tamanho, e logo em seguida fica perto. Então, investimento é constante em tecnologia, em equipamentos, e aí tem um outro, falando de investimento, que é, assim, que é dinheiro esse, que é fluxo de caixa, que na reforma tributária falou que vai consumir mais ainda, mais caixa. Então, assim, tem que estar muito preparado. E eu entendo que a Bradjon tem um papel fundamental de levar essa orientação, esse alerta e essas dicas para os nossos associados, que é um ponto bem relevante para se cuidar, que é esse investimento em tecnologia e aumento e ferramentas para dentro do nosso CD, mas a questão do fluxo de caixa é uma atenção muito especial nesses próximos momentos aí. Nessa temporada a gente tem um episódio que fala de fluxo de caixa, procura que você vai encontrar, está aqui disponível já. Quer acrescentar alguma coisa sobre investimento? O Paulo, que é o homem dos números aí, colocou crescimento nos próximos 5 anos, falou também em mix de produtos, né? Que as farmácias estão sendo mais orientadas, aumentando o mix, naturalmente, nossos CDs têm que aumentar, tem que embarcar mais tecnologia, né? As indústrias hoje são muito exigentes de serviço, né? Como nós somos multimarca, temos que se preparar de tecnologia também para atender as demandas da indústria. Todas têm revisões de negócio, JBPs, que cada uma quer um tipo de serviço. Então, tudo isso demanda investimento em espaço físico, em equipamento, em tecnologia, em pessoas. Pessoas também, pessoas também. O modelo de venda, o vendedor já é outro, é um modelo mais consultivo. Hoje o vendedor tem que estar mais preparado, que é um desafio formar essa mão de obra também. Então o investimento não para, né Paulo? E aí o outro ponto, o segundo ponto, era que o Paulo falou da busca por informação, né? Qual é a fonte, assim, onde vocês bebem, né? É principalmente prioritário. Eu sei que são várias, mas prioritariamente com a indústria. Por exemplo, quem prepara os representantes de vocês? Com informação? Geralmente a gente busca alguém ou alguma entidade para poder treiná-los, né? A indústria colabora também, né? Mas assim, geralmente o próprio distribuidor treina a sua equipe, até porque são características diferentes, né? De venda da indústria como o nosso modelo de venda para a farmácia. Olha, e falando uma questão que a gente acabou não falando aqui. Há 25 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 22 mil pessoas que visitavam médicos para gerar demanda, gerar prescrição que gerava demanda. Hoje nós temos 22 mil que visitam médicos e quase 22 mil que visitam farmácia. Ou seja, dobrou o tamanho da força de pessoas das indústrias, dos distribuidores e tudo mais que estão trabalhando dentro da farmácia e no mercado para manter esse mercado funcionando.
Isso é complexidade, isso demanda treinamento, isso demanda boa definição na hora de contratar uma pessoa, isso tem custo, né? E vai ficar cada vez mais, não vou dizer difícil, mas mais complexo. Mas a complexidade, ela ao mesmo tempo, ela se dilui se a gente investir na linha direta de conhecimento, tecnologia e facilitação do negócio do meu cliente. Eu tenho que facilitar o negócio dele, porque se eu facilitar o negócio dele, o meu fica mais fácil. A gente tem batendo muito forte lá na empresa, embarcar tecnologia com execução. Porque hoje todo mundo fala de tecnologia, de multicanais e tal, mas o mais difícil é a cultura da execução. Então, acho que o grande desafio do distribuidor é entender qual é o papel dele perante a indústria e o varejo, e executar e treinar sua equipe para que essa execução seja feita de uma forma com excelência. Só colocar uma última bolinha aqui, né? Na NRF desse ano falou-se muito em inteligência artificial. Muito. Mas a minha visão bem pessoal a inteligência artificial vai ajudar, mas ela ajuda sobre problemas já solucionados. A gente ainda tem problemas para solucionar. O problema de sortimento é um problema a ser solucionado. E a inteligência artificial, ela pode, não só o bot, ele pode dizer facilitar o varejo de comprar de vocês, mas se ele estiver comprando errado, ele vai comprar errado mais frequente e mais vezes. Vai ser induzido, né? A gente precisa também começar a colocar uma visão de como é que compra certo, né? Porque isso vai fazer com que a inteligência artificial realmente adicione valor. Porque senão é só acelerar o desastre. Muito. Já passei por todos os pontos que eu havia previsto. Dá sempre para explorar uma coisinha ou outra, mas a gente precisa encerrar. Quero agradecer a participação de vocês. Acho que o papo foi ótimo. Deu uma liga muito boa aqui. A gente conseguiu, né? Eu queria explorar um pouco mais sobre os independentes, mas quem sabe numa próxima temporada a gente fala um pouco mais sobre o que vocês estão vendo lá na ponta. Eu tenho muita curiosidade sobre isso, sabe? Trazer as histórias, os fatos, os problemas que vocês encontram lá nas farmácias que estão, né, mais desprovidas de informação, de auxílio. Até para a gente pensar como construir esse modelo que pode ajudar mais essa farmácia, porque as grandes redes estão muito preparadas, mas o independente não está. Então, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigada, Paulo. Obrigado. Foi ótimo. Quer deixar algum contato? Não, assim, eu sou do Close-Up, nós somos um prestador de serviço do segmento farmacêutico, principalmente, e a gente está muito disponível para distribuição e para a indústria. A gente não tem um braço de atendimento direto para o varejo, principalmente para o pequeno varejo. O que a gente tem realmente se esforçado é para atender cada vez melhor a distribuição, porque aí a distribuição faz chegar a nossa visão e as nossas análises ao varejo também. Maravilha, muito obrigada, Elísio. Quais são os seus contatos, como as farmácias encontram vocês? A Mix Pharma está Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas, né? Só lugar bom. Novamente, obrigado pelo convite. Foi muito proveitoso aqui. 2 feras aqui ao meu lado. E eu, como executivo de uma distribuidora regional, eu acredito muito no distribuidor regional. A gente tem um desafio muito grande em preparar o pequeno e médio varejo para essa disputa com as grandes redes, né? E trazer parceiros como o Close-Up, como Equivia e outros que possam nos ajudar a desenvolver esse trabalho e perenizar esse nosso mercado, né, Machado? Exato. E você, Machado? Sul também muito bom. Conheço alguma coisa. O Brasil é maravilhoso. O Brasil né, é maravilhoso, com certeza. Mas eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer o Paulo e o Elísio, né? Os parceiros de muito tempo e que a gente admira o trabalho que eles fazem. E a nossa missão é essa, é atender o varejo de forma geral, com eficiência. E a gente sabe que tem uma missão grande, tem muitos desafios, mas eu acredito muito no futuro promissor do nosso mercado, um mercado que cresce todos os anos sempre, sim, e quando cresce pouco é duplo dígito, então, né? 10, 11%. Então a gente está no mercado desafiador, mas muito promissor. Obrigado pelo convite. Mensagem? Claro. É o seguinte, tem 25 anos que eu trabalho para vocês dentro desse segmento, né? E eu ouço, nesses 25 anos, que a farmácia independente vai deixar de existir. Em 25 anos isso não aconteceu, né? E nem vai acontecer. Porque quem deixa de existir é um negócio que não evolui, é um negócio que não se adapta, é um negócio que não busca o conhecimento de negócio.
Então, isso é uma verdade. Assim, as farmácias que investem, as farmácias que se dedicam a prestar um bom serviço, a oferecer um bom serviço ao paciente e ao consumidor, elas avançam. Independente de tamanho, ela pode ser uma farmácia pequena que cresce rentavelmente e vai continuar crescendo. Então, essa é a verdade. A verdade não é que eu, por ser pequeno, tenho que deixar de existir. A verdade é, mesmo sendo pequeno, mas trabalhando direito e dentro da regra do que é fazer um bom negócio, eu continuo existindo e cresço. Então, mercado para isso tem. Bastante. Excelente, Paulo. Muito bom. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Obrigada a você também pela audiência, pela companhia. Antes de ir embora, deixe seu like, conte pra gente a sua história, conte o que você achou deste conteúdo, compartilhe. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.